10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prepare-se a partir de agora. A vinda de Cristo não estava falando sobre Jesus, mas ele estava falando de uma necessidade que o povo estava saindo do Egito. Nós vamos ver que Deus ele vai, quando o povo está passando uma série de dificuldades com o calor do deserto escaldante, Deus bota uma nuvem para ali dar sombra para o povo, e ali Deus guiava ali o povo, mostrando que a dependência dele sempre viria. E pegou e falou: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai lá da vida do céu. Ele muda qualquer circunstância da sua vida. E o povo de Israel estava vivendo exatamente esse período. O povo de Israel estava buscando os conselhos dos ímpios. O povo de Israel estava buscando os caminhos dos... Levanta a sua mão direita, dá um abraço no seu irmão, que quer tirar esse carro da sua cabeça. Vem aqui na frente, eu não tenho. Quando o quarto está pesado, nós temos uma alternativa. Nós pegamos a mão do Senhor. Por nós carregamos. A Bíblia lá no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Eu quero falar das nossas necessidades. Aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso. Livro do profeta messiânico Isaías. Quero ser bastante oportunista nessa oportunidade, porque eu não sei se eu vou novamente pregar a palavra do Senhor. Também não sei se você vai voltar a ouvir a palavra do Senhor, porque o Senhor está voltando. Eu preciso ser bem oportunista nessa minha oportunidade. Quero pedir aos irmãos que seja bastante oportunistas também estar ouvindo, porque hoje é um dia que nunca vai voltar atrás. Não vai haver um dia como esse, por isso eu quero ser bastante oportunista. Abram sua Bíblia no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 55, no verso 10. E o 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 10, capítulo 55, no verso 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao comedor, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a envie. Amém? Curve suas cabeças. Vamos estar orando até o Senhor mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, Deus santo, Deus de poder e Deus de glória, Deus que todos os dias, Senhor Deus, nos cede vitória, Senhor Deus. Deus, nesse momento, Senhor, sabe, Senhor Deus, que eu estava tão ansioso para ministrar uma mensagem, Senhor, mas o Senhor me falou comigo para ministrar essa. Deus, só o Senhor sabe, Senhor Deus, o que o Senhor quer fazer, Senhor. Senhor Deus, por isso eu quero entregar a tua igreja nas suas mãos, Senhor Deus, porque é seu povo, Senhor. Também a palavra é sua, Senhor. Por isso eu quero entregar, Senhor Deus, essa mensagem nas suas mãos, Pai. Sabendo, Senhor Deus, que uma vez eu pensei, Senhor Deus, te disse dentro do meu coração, eu sabia ministrar.
mas o Senhor me mostrou, Senhor Deus, que sem Ti eu nada posso fazer, Pai Santo. Por isso eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa me usar, Pai Santo, segundo o Seu querer e a Tua vontade, com a Tua porção, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor Deus, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos, louvando e exaltando o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui dentro de um capítulo do livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 55, para ser mais preciso, no verso 10 e 11, onde o profeta Isaías estava falando a necessidade do povo, onde o profeta Isaías estava não profetizando. Quando nós vemos o livro do profeta Isaías, nós descobrimos que o profeta messiânico Isaías foi o profeta que mais profetizou acerca da vinda de Cristo. Mas aqui nós vemos uma passagem que ele não estava profetizando a vinda de Cristo, não estava falando sobre Jesus, mas ele estava falando de uma necessidade que o povo estava vivendo, de uma necessidade que o povo estava precisando. E o profeta Isaías, ele está falando, olha, assim como você depende do pão que te alimenta, assim como você depende do dinheiro que te sustenta, assim como você depende da saúde para você caminhar, para você andar, para você fazer as suas atividades, assim é a palavra que sai da minha boca, ou seja, da boca de Deus. E aí o profeta Isaías, ele vai assemelhar dois tempos de chuva, do qual o povo de Israel dependia muito. E ele pega e fala, olha, assim como desce a chuva e a neve ao céu, e para lá não tornam vazia, sem antes dar pão ao comedor e semente ao semeador, assim será a palavra que sai da minha boca. Então o profeta está assemelhando aos dois tempos de chuva, para que nós possamos entender melhor o que eu estou querendo dizer. Nós vamos entender que o povo de Israel era um povo que vivia da agricultura, era um povo que dependia de água para regar as suas plantas, para dar para os seus gados, para dar para os animais que eles cuidavam. Então o povo de Israel dependia muito desses dois tempos de chuva. E aí Deus, sabendo dessas coisas, sabendo que o povo de Israel dependia desse tempo de chuva, Deus dá várias demonstrações que o socorro do povo de Israel sempre iria vir do céu. Pode ver quando o povo saiu do Egito, nós vamos ver que Deus, ele vai, quando o povo está passando uma série de dificuldades com o calor do deserto escaldante, Deus bota uma nuvem para ali dar sombra para o povo, e ali Deus guiava ali o povo, mostrando que a dependência dele sempre viria do céu. Quando o povo estava com um frio muito grande no deserto, Deus enviava uma coluna de fogo vinda do céu até a terra para ir ali sustentar aquele povo do frio. Quando o povo estava passando fome, passando necessidade, Deus mandava do alto do céu um maná caindo do céu para que o povo pudesse se alimentar. E Deus agora está falando acerca desses dois tempos de chuva, apenas para mostrar para o povo, olha, aquilo que você mais depende, aquilo que você mais carece, você depende sim daquilo da terra, você depende sim das coisas materiais, mas você também depende de uma palavra que sai da minha boca. Aí nós começamos a entender o que Jesus Cristo estava passando no deserto de Mateus capítulo 4, quando ele estava jejuando 40 dias e 40 noites. E aí diz a palavra do Senhor que o diabo chegou até Jesus Cristo e falou, olha, transforma essa pedra então para que você possa se alimentar. Jesus Cristo pegou e falou, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus Cristo estava querendo dizer? Jesus Cristo estava querendo dizer, olha, eu dependo sim de pão para sobreviver, mas eu dependo de uma palavra do céu para a minha vida. Jesus Cristo estava querendo dizer, eu não dependo só de pão, eu dependo de saúde. Jesus Cristo não estava querendo dizer, eu não dependo só de pão, não, só de saúde. Eu dependo de inúmeras coisas que na terra existe, mas eu sei de uma coisa, com uma palavra vinda do céu, ele muda qualquer circunstância da sua vida. E o povo de Israel estava vivendo exatamente esse período. O povo de Israel estava buscando os conselhos dos ímpios, o povo de Israel estava buscando os caminhos dos perversos. Diz a palavra do Senhor no verso 6,
que o povo de Israel, antes de receber essa palavra, o profeta Isaías chega diante do povo e fala assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, deixe o ímpio o seu caminho e o perverso os seus pensamentos e se converta ao Senhor teu Deus. Sabe o que estava acontecendo no meio do povo de Israel? O povo de Israel estava esquecendo do Deus que sustentou eles, do Deus que guiava eles, do Deus que dava saúde a eles, do Deus que quando ele estava no deserto, passando necessidade, não tinha roupa para trocar, não tinha roupa para vestir. Sabe o que Deus fazia? Fazia o sapato crescer, fazia a roupa crescer no corpo dele. E o povo de Israel estava esquecendo de buscar o Senhor, estava começando a buscar os conselhos dos ímpios, estava começando a andar no caminho dos perversos. Mas Deus veio com uma palavra dizendo: olha, assim como você depende da água, do pão que te sustenta, assim como você depende da saúde para você estar de pé, assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não volta vazia, sem antes fazer o que me apraz. Só você que está vendo essa palavra aqui, levante a sua mão para o céu e glorifica o nome do seu Deus. Eu sei que nós dependemos de inúmeras coisas nessa terra. Eu sei que você depende de saúde. Eu sei que você depende de se vestir. Eu sei que você depende de emprego. Eu sei que você depende de dinheiro. Eu sei que você depende de inúmeras coisas. Mas eu quero dizer para você: você não vive sem uma palavra do Deus para a sua vida. Diz a palavra de Deus lá em João capítulo 1, verso 1. Que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E sem ele nada do que existe se teria feito. Eu quero dizer para você, só com uma palavra de Deus, você lê lá em Gênesis capítulo 1, diz a palavra de Deus que a terra era vazia e sem forma, não tinha a face do abismo. Aí vem falando coisas grandiosas, aí você vai ouvir que Deus falava: haja. Com uma palavra, com o poder da palavra, acontecia as coisas, aparecia e surgia do nada. E aí nós vamos entender que o poder da palavra de Deus é o que nos sustenta na face da terra. Aí você fala: pois eu estou precisando, eu tenho necessidade. E eu vou falar: é verdade, você tem necessidade. Eu tenho necessidade. Eu preciso de inúmeras coisas. Mas se Deus não enviar uma palavra do céu que chegue até minha vida, eu tenho certeza que eu não. Eu dependo de uma palavra de Deus. Eu dependo de algo de Deus para a minha vida. Embora eu dependa de muitas coisas. Eu dependo de uma moradia. Eu dependo de estudo, de ensinamento. Eu dependo de ser doutrinado, eu dependo de dinheiro. Eu dependo de emprego, eu dependo de comida, eu dependo d'água. Eu dependo de inúmeras coisas. Mas de todas as coisas eu prefiro buscar a Deus. Sabe por causa de quê? Porque você vai analisar hoje no século 21, quantas pessoas estão buscando lá fora os conselhos dos ímpios, estão deixando o caminho do Senhor. E quando você vai ver nas páginas dos jornais, você vai ver coisas tremendas acontecendo: homem matando filho, filho matando pai, mãe matando filha. E você vai ver inúmeras coisas, e a palavra de Deus já vem afirmando isso, para que nós possamos entender e seguir o caminho dele. Mas muitas das vezes o que nós fazemos é seguir o caminho dos ímpios. E aí Deus vem falando acerca dessa palavra: olha, assim como você depende da chuva e da neve, assim é a palavra que sai da minha boca. Vamos entender mais um pouquinho essa palavra. Diz a palavra de Deus que esses dois tempos de chuva eram a chuva serôdia e a chuva temporã. E a chuva serôdia, ela descia do céu numa certa época. Ela descia do céu somente para fazer uma coisa só: as sementes que o povo jogava no chão, ali ela descia somente para regar a terra, para que aquelas sementes pudessem crescer e começar a dar seus frutos. E aí as sementes começavam a crescer. Por isso a palavra de Deus vem falando que ele dá semente ao semeador. E aí a primeira chuva ela dava semente ao semeador. E o povo de Israel dependia
descia da chuva temporã, porque a chuva temporã, quando ela descia, era somente para regar as sementes do qual o povo tinha plantado. E quando o povo plantava a semente, eles não sabiam a época da colheita. E aí Deus enviava a chuva serôdia. E aí você vai ver que a chuva serôdia, quando ela caía na face da terra, ela mostrava ao povo que era o tempo da colheita. E aí o povo pegava a sua mochila, pegava as suas bagagens, pegava seu cesto e começava a colher. Não tinha água encanada, não tinha água para nós que nós gastamos no decorrer desses tempos, mas a água que vinha do céu, ela descia sempre com um propósito específico para aquele povo. A primeira chuva, que era a serôdia, só descia para molhar a semente, para que a semente pudesse crescer na terra e começar a criar seus troncos e folhas e galhos. E aí depois descia a chuva temporã, e a chuva temporã, ela descia para anunciar que era o tempo da colheita. E quando era o tempo da colheita, todo o povo partia para colher, todo o povo partia sabendo que não iria mais passar fome, não iria ter mais necessidade, e agora suas necessidades estavam supridas. O profeta Isaías estava profetizando para um povo que sabia muito bem das promessas que eles carregavam. O povo do profeta Isaías sabia muito bem para quem ele estava profetizando e estava falando essas coisas. Eu quero saber e quero entender que eu estou sabendo para o povo que eu estou profetizando e estou pregando nessa noite. Um povo que conhece as promessas de Deus e conhece aquilo que estou pregando, para sair daqui hoje com as suas promessas nas suas mãos. E aí diz a palavra de Deus que talvez o profeta Isaías, para que ele pudesse profetizar isso, ele talvez buscou nos livros das histórias, talvez ele buscou lá no livro dos reis, talvez ele buscou no livro das crônicas, para entender um pouquinho acerca do que Deus estava mandando falar com o povo. E aí ele começa a entender que num tempo muito escasso, houve um profeta chamado Elias. E esse profeta Elias, ele ousou profetizar segundo as suas palavras, que não iria mais haver chuva na terra. E durante 3 anos e meio, como aquele profeta profetizou, não havia mais chuva durante a terra. E diz a palavra de Deus que o povo estava perecendo. O povo não tinha mais água para dar aos seus animais. As águas que ficavam ali guardadas em poços, ficavam guardadas em cisternas e estavam secando. Os rios do qual o povo de Israel dependia da água também estavam se secando. Diz a palavra de Deus que o povo estava passando uma grande dificuldade, porque o profeta profetizou e falou: olha, não vai mais haver chuva na terra. E aí diz a palavra de Deus que para que o profeta não viesse passar necessidade, Deus chega para o profeta e fala assim: olha, profeta Elias, vai para um ribeiro chamado Querite. O profeta não entende, talvez, em primeira visão de Deus. E aí Deus pega e fala: não, vai para lá que eu vou te sustentar. Vai para lá que eu vou mandar corvos enviar carne para você. Eu vou mandar corvos enviar pão para você de manhã e à tarde. Diz a palavra de Deus que o profeta ficou ali se alimentando. Enquanto o profeta estava no monte se alimentando, o povo estava na terra perecendo porque não havia água. E Deus, ele foi para ali segundo a palavra do Senhor. Sabe quando você começa a prosperar? Quando você está onde Deus te mandou. Sabe como você começa a prosperar? Quando você está onde Deus te colocou. Sabe quando você começa a prosperar? Quando você começa a andar aonde Deus falou para você andar. Sabe como você começa a prosperar? Quando Deus fala com você: vai para ali que eu vou te alimentar. E você vai. Sabe quando você começa a se alimentar daquilo que Deus quer para a sua vida? Quando você ousa obedecer a voz do Senhor. Diz a palavra de Deus que o rio chamado Querite vai secar. Quando o rio secou, Deus chega para o profeta e fala: olha, vá para a casa de uma viúva, lá você vai se alimentar. O profeta chega na porta da cidade, encontra uma viúva, e a viúva, ela não tinha nada dentro de casa. O profeta chega e fala para ela: olha, me dá um pouco de água. Ela vai pegar a água que o profeta estava pedindo. Enquanto ela estava de caminho, o profeta chega e fala: olha, não trazei para mim só água, trazei para mim um pedaço de bolo. E a mulher chega para ele e fala: olha, eu não tenho nada para te oferecer.
de farinha que eu tenho aqui, um pouquinho de azeite que eu tenho aqui, eu vou fazer um pouquinho para mim e meu filho, e nós iremos perecer. O profeta chegou e falou: olha, fazei primeiro para mim. E assim diz o Senhor: a farinha da sua panela não vai acabar, e nem o azeite da sua botija vai terminar. Sabe o que eu quero dizer com isso? Aquela mulher viveu 3 longos anos de fartura dentro da casa dela, só com uma palavra: assim diz o Senhor: a farinha da sua panela não vai acabar, e nem o azeite da sua botija vai terminar. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus está liberando uma palavra do céu para a sua vida. Você não vai perecer, você não vai passar necessidade, você não vai ficar correndo atrás de emprego que nem maluco. Sabe por causa de quê? Porque Deus tem uma palavra para liberar para você nessa noite. Operando Deus, quem pode impedir? Agindo Deus, quem impedirá? Não tem como impedir o operar de Deus. A mulher não tinha nada. A mulher não tinha ali a fartura para oferecer para o profeta. A mulher tinha um pouquinho à toa e ela disse que iria morrer depois daquilo. A mulher, talvez ela conversando com o profeta, falando: olha, eu não tenho nada. O que eu tenho aqui é um pouquinho de farinha. O que eu tenho aqui é um pouquinho de azeite na minha botija. E vou preparar um bolo para mim e meu filho e vou oferecer. Talvez ela falou: olha, há muito tempo estou esperando a chuva. Há muito tempo estou esperando uma provisão do Senhor. Há muito tempo estou esperando o Senhor enviar alguma coisa para mim. Há muito tempo estou esperando o Senhor abrir as cortinas do céu e mandar aquela chuva que Ele sempre mandava, para eu começar a colher nos meus plantios, para eu começar a dar água para os meus gados, para eu começar a me sustentar com as minhas próprias mãos. E não consigo, porque a terra parece amaldiçoada, não tem chuva na terra. E talvez o profeta falou: Deus hoje mandou uma palavra para você. Talvez não manda nada bem para você. Talvez você caminha para um lado, não dá nada certo. Talvez você vá em caminho contrário, também não dá nada certo. Talvez você busca conselho dos ímpios, não dá nada certo. Mas o profeta hoje chegou aqui com uma palavra para dizer para você: assim diz o Senhor, a farinha da sua panela não vai acabar, e nem o azeite da sua botija vai terminar. Só você que acredita aqui, dá um brado de glória aí ao seu Deus. Não vai acabar. Não pode acabar. Quando Deus manda uma palavra do céu, nós temos que entender uma coisa: não há quem possa impedir, não há quem possa atrapalhar, não há influência do diabo, não há influência do homem, não há influência maligna, não tem como não operar a palavra do Senhor. Diz a palavra de Deus que esses anos vai se passando e Elias recebe uma palavra de Deus falando: olha, eu vou enviar uma provisão. E aí Deus chega para Elias falando isso. Elias vai diante do rei, tenta chegar diante do rei e fala: olha, eu tenho uma notícia boa para o rei. Vai haver chuva. Levanta suas mãos assim, suas mãos direitas. Dá um abraço no seu irmão. Fala se você está sentindo o barulho da chuva. Fala se está sentindo o barulho da chuva. O barulho é provisão de Deus. O profeta chega e fala: olha, eu estou ouvindo barulho de chuva. Mas antes de chegar nisso, o profeta tem que fazer algumas coisas. Tem que levantar alguns altares que estavam caídos. Tem que levantar alguns altares que estavam derrubados. Tem que levantar o altar do Senhor que estava destruído. Não sei a forma que você entrou aqui, mas eu sei que 12 pedras na sua vida precisam ser restauradas. E a primeira pedra é do louvor. O profeta começou a levantar o altar do Senhor. E foi levantando, levantando. E aí ele chega para o povo e fala assim: olha, por que cocheaste em 2 pensamentos?
Se for servir a Deus, você serve a Deus. Se for servir a Baal, servir a Baal. O profeta estava querendo dizer para o povo de Israel: olha, não tem como você pensar que Deus vai te abençoar hoje e depois você sair da igreja achar que Deus não vai te abençoar. Com a mesma fé que você está hoje se agarrando aqui, você tem que estar lá fora. Com aquilo que você hoje sair daqui, você vai ter que sair lá fora com essa mesma certeza. E o profeta começou a falar: olha, eu vou restaurar o altar do Senhor, mas nós precisamos ter um só pensamento. Diz a palavra de Deus lá em Mateus que Deus opera no nosso meio. Onde há 2 ou 3, Ele opera, Ele está presente. Diz a palavra de Deus ainda mais que quando há concordância em pedido, Ele ouve do céu e Ele faz esse pedido para que o nome dEle venha a ser exaltado. Por isso que eu estou falando aqui, não adianta eu aqui profetizar, pastora profetizar, nós profetizarmos, se todos nós não tivermos com um só pensamento. Para o fogo cair do céu hoje, nessa noite, nós precisamos estar com um pensamento só em Deus. Por isso eu quero dizer para você, se você entrou aqui hoje pensando nas suas necessidades que você está passando em casa, se ligue somente com Deus nessa noite, porque Deus vai fazer coisas grandiosas aqui nesse lugar. Deus vai te responder com fogo hoje, mas nós precisamos estar totalmente em concordância para que o nome do Pai venha a ser glorificado e esse pedido venha acontecer na terra. E aí o profeta vai falar: olha, vou fazer um duelo, chama todos os profetas de Baal, chama todos os profetas de Azera, e nós iremos aqui ver quem é Deus mesmo, quem é o Deus que responde com fogo. Esse sim será Deus aqui no meio do povo de Israel. Diz a palavra de Deus que os profetas de Baal começavam a se navalhar. Eles criam que o Deus dele poderiam responder. Eles criam que o Deus dele poderiam ali solucionar os seus problemas. E não é diferente hoje, no momento que nós vivemos. Se você hoje parar para pregar o Evangelho para algumas pessoas, elas vão dizer que crê no Deus dela, elas vão dizer que crê naquilo que ela acredita, que ela faz. Você vai pregar para um católico, o católico vai dizer que ele crê naquilo que ele prega, no Cristo pendurado na cruz. Você vai pregar para um macumbeiro, ele crê que a macumba dele é boa, ele crê que ele cortar o pescoço de uma galinha e fazer lá a sua oferta, a sua oferenda, vai resolver o problema dele. Mas nós cremos num Deus diferente. Nós cremos que quando nós levantamos o nosso altar diante do Senhor, Deus responde com fogo. Não importa a circunstância, não importa quantos inimigos, não importa quem está em volta, não importa quem está olhando, mas Deus, ele responde com fogo. Nós cremos nesse Deus. Diz a palavra de Deus que os profetas estavam ali se navalhando, cortando ali seus pulsos, cortando os seus corpos, ali sangrando em meio ao altar, pulando no altar, fazendo um monte de coisas, e clamava em alta voz. Diz a palavra de Deus que o profeta Elias, ele zombava daqueles profetas e falava: olha, clame mais alto, talvez teu Deus esteja dormindo, talvez teu Deus esteja descansando, talvez teu Deus esteja de viagem, grite mais alto, porque certo ele vai te ouvir. O profeta Elias, talvez em maneira de sarcasmo, estava falando algo que o profeta Isaías iria falar muito mais à frente, quando o profeta Isaías diz que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa nos ouvir, e nem as tuas mãos estão encolhidas para que não possa nos salvar. O profeta Elias estava falando exatamente isso. Olha, vocês clamem mais alto, porque teu Deus talvez esteja dormindo, mas ele talvez estava falando dentro de si: o meu Deus está com ouvidos bem atentos para quando eu clamar, ele responder com fogo na terra. Talvez o profeta Elias, debochando daqueles profetas, estava falando coisas que o profeta Isaías queria falar muito à frente. O profeta Elias estava falando: olha, talvez o teu Deus esteja ocupado, talvez o teu Deus esteja de viagem, talvez o teu Deus esteja trabalhando. E o profeta Isaías, logo mais à frente, ele vai declarar e vai dizer que Deus, ele trabalha para aquele que nele confia. Talvez o profeta Isaías falando essas coisas, falando: olha, clame mais
ocupado, talvez ele estava falando, mas eu tenho certeza que o meu Deus, ele qual eu trabalho, o Deus do qual eu confio, ele no momento certo, ele vai trabalhar em meu favor. Só você que crê que Deus trabalha em seu favor, levante a sua mão para o céu e exalta o nome do seu Deus. Eu confio no Deus que trabalha para aquele que neles confia. Deus, ele trabalha aí. Deus, quando mandava a chuva do céu, a semente crescia. Você não vê a semente crescendo na terra. É algo oculto. É algo que você só vê quando ela explode debaixo da terra e começa a brotar. Deus, ele trabalha no oculto, para que quando nós vemos as promessas dele se cumprindo, ele começa a nos mostrar e dar os frutos. Então o profeta Elias chegou no rei Acabe e falou: olha, vai nos sentindo uns barulhos. Desperta o teu irmão de novo e fala aí, está sentindo esse, está ouvindo esse barulho de chuva? Eu estou. Provisão do Senhor. Foi louvado que as promessas do Pai vão se cumprir. Você pode dizer assim, vai se cumprir na minha vida. Eu creio, vai se cumprir na minha vida. Diz a palavra de Deus para o profeta. Ele, quando começa a orar, o povo começa a cair do céu e consome todo o altar que estava ali. Mas uma pergunta fica no meu coração: da onde o povo tirou água para molhar o altar? Não tinha água na terra. O rei que tinha que ter fartura de água estava correndo atrás. Falou: povo, traz a água. Traz tudo que você tem. Aquilo garantia a sobrevivência do povo. A água era a garantia de vida do povo. E o povo falou: se for para ver milagre, se for para ver o povo cair do céu, se for para ver Deus respondendo novamente, eu dou tudo que me garante de sobreviver. Porque eu quero ver o poder do Senhor caindo sobre esse lugar. Eu quero ver o poder de Deus caindo nesse lugar. Sabe o que o povo estava fazendo? O povo estava renunciando àquilo que eles dependiam, àquilo que eles careciam naquele momento. O povo estava dando tudo que ele tinha. Sabe o que eu quero dizer? Deus quer responder com fogo sim na sua vida. Deus quer responder inúmeras coisas na sua vida. Mas nós dependemos nos desgarrar de algumas coisas que nos garantem a sobrevivência. Às vezes recebemos uma bênção, estamos bem empregados, não temos tempo nem de vir para o culto e achamos que dependemos do emprego para sobreviver. Dependemos de dinheiro sim para sobreviver. Dependemos de muitas das coisas para sustentar a nossa vida. Mas eu quero dizer para você, se você não tivesse esse emprego, eu te garanto que Deus abriria uma outra porta. Deus não deixa os seus passar fome. Davi disse que nunca viu um justo mendigar o pão, e nem sua descendência passar fome. Às vezes nós estamos hipócritas. Às vezes de dizer que nós dependemos de Deus. Às vezes nós entramos por essas portas acreditando que Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Mas às vezes vem um momento difícil. A gente não conseguimos vir para a igreja para dizer: Deus, eu dependo realmente do Senhor. Deus, eu dependo realmente de uma palavra sua. Só o Senhor tem a solução para a minha vida. Jesus Cristo, uma certa feita, junto com seus discípulos, ele perguntou: olha, por que você não segue essas pessoas que estão indo embora? Seu discípulo chegou e falou: para onde nós vamos, Senhor? Que só o Senhor tem a palavra de vida. Eu quero dizer para você nessa noite: eu não tenho para onde ir. Eu só tenho para seguir o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele tem a
atrás da água. Talvez perguntar, da onde nós vamos trazer água? O profeta falou, eu sei que tem água. Eu sei que tem água. E o povo começou a trazer água. A única coisa que existe. Diz a palavra de Deus que quando eles jogaram a água, o Senhor respondeu com fogo. Eles não queriam mais saber da água. Eles não queriam mais saber de mais nada. Eles só queriam saber de glorificar o nome do Senhor. E aí eles começavam a dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Sabe por causa de que muitas das vezes nós entramos aqui e não conseguimos abrir a nossa boca para adorar o Senhor? Porque estamos agarrados em muitas coisas lá do mundo. Estamos muito agarrados às vezes em muitas coisas materiais. Mas aquele que não está agarrado em coisas materiais sabe muito bem que eles podem adorar o Senhor. Foi assim que Deus fez com a vida de Jó. Talvez Jó estava com muita dificuldade de adorar o Senhor. E Deus arrancou tudo que Jó tinha. E Jó começou a glorificar o Senhor. E ninguém entendia. Jó começava a dizer, só o Senhor é Deus. 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 Esse é o motivo real de nós adorarmos ao Senhor. Porque só o Senhor é Deus. 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 Diz a palavra do Senhor que o povo ficava gritando. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E o profeta falou, cara, vai para tua casa. Pode se alimentar. Eu estou sentindo o cheiro de chuva. Eu estou ouvindo o cheiro de chuva. Estou ouvindo um barulho de chuva, um grande ruído. Ele começa a orar a segunda vez. Ele manda um homem subir ao monte. Esse homem vai subindo ao monte. E sobe a primeira vez. E desce e traz a notícia. Elias, eu não vi nenhum sinal de chuva. Ele sobe a segunda vez. Elias manda ele subir a segunda vez. E aí Elias ouve mais uma vez a notícia. Não há sinal de chuva. Elias pega e fala, vai na terceira vez. Ele sobe e fala assim, desce. E fala, não há sinal de chuva. Quarta vez, quinta vez, sexta vez. Elias, não tem sinal de chuva. Elias sobe a sétima vez. Diz a palavra de Deus que quando ele subiu a sétima vez, Elias recebeu uma notícia. E ele pegou e falou, olha Elias, está muito longe, mas eu estou vendo uma pequena mão, como uma mão de um homem. E ela traz o sinal de uma grande chuva. Quero dizer para você que o primeiro sinal do Senhor está chegando. É pequeno na sua vida, talvez pessoas não vão notar, talvez pessoas não vão nem ver. Mas Deus quer que você primeiro veja. Enquanto você não vê, você nunca vai trazer a palavra de Deus. O homem subia e não via nada. Elias não subia porque não era Elias que tinha que ver. Porque era aquele homem que tinha que ver. Esse milagre ele é simbólico como o milagre de Geazi. Quando Geazi estava vendo um montão, não estava vendo nada. E Eliseu chega e fala, abre os olhos do moço, Senhor, para que ele possa ver. E ele vê um monte de anjos para guerrear a sua batalha. Senhor hoje quer abrir os seus olhos para dizer para você o que está te impedindo de ver a glória do Senhor. O que está te fazendo não ver os milagres do Senhor acontecendo na sua vida. O que está fazendo que você não consegue ver aquilo que Deus está realizando na sua casa. Deus está querendo dizer
milagres porque eu estou fazendo milagre. Eu estou trabalhando no oculto, sim, mas os sinais estão aí. Continue, some, mesmo que você não vê, mas você vai ver esse milagre. Você vai contar esses milagres. Milagres nasceram para ser contados. Você nunca vai ser um sonhador sem que o seu sonho venha ser realizado. Amado querido, irmãos, é para você que se põe de pé nessa noite. Levanta a sua mão direita, dá um abraço no seu irmão novamente. Diz pra ele, você só ouviu o barulho da chuva? Você precisa sentir ela. Feche seus olhos nessa noite. Irmãos, com seus olhos fechados, imagine uma mochila à sua frente, com os olhos fechados. Ninguém vai roubar nada seu. Deus garante isso. Agora vai colocando as coisas mais valiosas que você tem dentro dessa mochila. Pode colocar carro, pode colocar dinheiro, pode colocar emprego, pode colocar sua casa, seus filhos, seu esposo, pode colocar tudo, uma bicicleta, um celular, coloca tudo dentro dessa mochila, seus parentes. Está imaginando essa mochila com os olhos fechados? Bote ela agora no seu. Imagine ela no seu. Tente carregar ela. Tente carregar ela. Está leve? Está leve? Está leve? Carrega sua casa dentro da mochila. Carro, emprego. Está leve essa mochila. E Mateus diz: vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei-vos de mim que sou manso, e meu fardo é leve. Está pesado esse fardo, não está? Quantas vezes você entra em casa e não tem como decidir nada, porque a situação está da peso. Quantas vezes falta o dinheiro da gasolina, quantas vezes falta o dinheiro da faculdade, falta o dinheiro da passagem, quantas vezes falta o dinheiro do lanche, quantas vezes falta a porta de emprego ser aberta, mas o Senhor hoje está te dando uma alternativa. Larga essa mochila e vem pegar o fardo dele que é leve, e você vai experimentar o melhor de Deus nessa terra. Não é culto de libertação, mas eu quero chamar você aqui que sentiu o peso dessa mochila, e está tão difícil de carregar, não está? Eu quero te chamar até aqui na frente nessa noite. Eu quero te chamar até aqui na frente para você receber algo novo do Senhor. Você vai receber um renovo do Senhor, vai receber algo novo do Senhor. Uma provisão dentro da sua casa. Você não consegue carregar mais. Só você que quer tirar esse fardo da sua cabeça. Vem aqui na frente. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Aleluia. O fardo está pesado.
fardo está pesado. Não tem como enganar o Espírito Santo de Deus. Deus me fez lembrar isso. Quando o fardo está pesado, nós temos uma alternativa. Nós pegamos a mão do Senhor quando nós carregamos. Mas quando nós decidimos carregar, nós vamos fazer o lugar. Porque dói as costas, dá dor de coluna, dá uma perda. Deus, sua palavra foi ensinada. Glória a Deus, Deus, Senhor, pela pecado. Meu Deus, para a oportunidade. Eu ia falar contigo, eu fui fazer agora, aí eu fiquei quietinho. Aí o Espírito Santo, né? Quando ele falou da mochila, vem aqui e tiver. Sabe o que eu tiver? E o Senhor fala para nós, leva o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. E a noite do dia que a gente aprende a confiar em Deus. Hoje você está aprendendo mais um pouquinho a confiar no Senhor. Quando você saiu do seu lugar nele, você ainda está sentindo um pouco verdade. Mas vai chegar um tempo que você vai sentir leve. Porque você já vai ter aprendido um pouco mais a deixar nas mãos do Senhor. Eu sinto leve porque eu tenho aprendido todos os dias a deixar os meus problemas, as ansiedades e as desejos nas mãos do Senhor. As preocupações nas mãos de Deus. E aí a gente começa a sentir mais leve. Porque a gente começa a ter certeza que o Senhor, Ele vai estar carregando por nós. Senhor grandioso Deus, eterno Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra que o Senhor usou, o Seu Filho, Senhor, para trazer. Vem, Deus, nos queridos, pedir a Ti, Senhor. Você vem, Deus querido, trocando nessa noite, para mais esse tempo, Senhor, que está, Senhor, meus queridos. Só o Senhor sabe, para alguns já não está tão pesado, mas para outros já está muito pesado. Senhor, eu venho pedir a Ti que o Senhor venha e está, Senhor, sustentando e facilitando, Pai amado, não carregar, Pai amado, da cruz de cada um, Deus. Pai amado, porque, Senhor, Deus querido, sabemos, Deus amado, que tem sempre, Pai amado, Deus, para poder nos ajudar a carregar um pouquinho só da nossa cruz. Mas na realidade, nós temos que carregar. Pai amado, Deus querido, nesta hora, eu te peço que é só o Senhor para trocar conosco o peso, para tirar, Senhor, o fardo pesado e
colocar, Senhor, meu Pai amado, os teus queridos mais velhos. Eu venho, Senhor, neste momento, repreender toda a armadilha do inimigo. Pai amado, toda a incerteza que o adversário coloca, Senhor, sobre cada um. Pai amado, todo o medo, Senhor, de seguir avante, toda a insegurança, Senhor, meu Pai amado, ó Deus querido, de tomar posse da vitória. Senhor, eu venho pedir a Ti neste momento, que o Senhor venha a Senhor quebrar, Senhor, nesta hora. Ó Pai querido, ó Pai amado, toda a fúria do inimigo, todas as setas inflamadas, ó Deus, que o inimigo lança, Senhor, meu Pai, para tentar fazer, Pai amado, com que, Senhor, meu Pai, o Teu povo, Senhor, não consiga prosperar. Mas nessa noite, meu Senhor, eu venho repreendendo todo o mal nesta hora, Deus, pelo poder do Teu sangue, Deus. Olha, Jesus de Nazaré, eu peço nesta hora, meu Senhor Deus, que neste momento, de todo peso, tudo aquilo, Senhor, que os Teus filhos estão aqui à frente, e até mesmo, Senhor, Pai amado, os Teus que não vieram, meus irmãos não vieram, que estão ali no banco, ó Deus, que estão lá, Senhor, meu Pai amado, tem sempre alguma coisa que está difícil de carregar, tem sempre alguma coisa que está complicado, Senhor, de se levar. E mas nessa noite, Deus, eu creio, Senhor, meu Pai, que Tu estás aliviando, porque o Teu sangue é poder, e Tu és o Deus, ó Pai querido, que quebra todas as cadeias, que repreende todo o laço do passarinheiro, e repreende toda a peste deliciosa. Senhor, eu Te glorifico, eu Te exalto, Senhor, essa noite. Pai, Senhor, meu Pai, continua, Pai amado, sustentando a vida de cada um, Senhor, segundo o Seu querer. Pai querido, muito obrigado. E neste momento, Senhor, eu peço a Ti, Deus, que essa chuva temporã, ó Pai querido, que os Teus filhos possam compreender esse mistério da chuva temporã. É porque, Senhor, a vitória ela vem, é no tempo certo lá na Mandarábia. Porque, Deus amado, Tu é tremendo. Há alguns que estão vivendo a chuva serôdia neste lugar, mas outros estão vivendo a temporã da Tua vida, Mandarábia. Deus de poder e glória, os que estão vivendo a chuva serôdia, os que estão vivendo, Senhor, meu Pai, é apenas o refrigério que estão vivendo. É o refrigério. A serôdia é o refrigério. É apenas o refrigério, mas não é o momento da Mandarábia ainda de tomar posse. É apenas o refrigério. Mas naquelas que estão vivendo a temporada, que é a hora de pegar os frutos e se alimentar. Nessa noite, quer tomar posse dessa vitória, pode aplaudir o Senhor e continua no teu lugar. Pode ir glorificando, você pode ir glorificando, você pode ir exaltando o nome santo do Senhor Jesus, porque Ele está nesse lugar. O Senhor manda dizer para a igreja: olha, agradeça ao Senhor por essa chuva lavanda séria que Ele está mandando na sua vida. A Bíblia lá no livro do